Fala, ecossistema! Estamos de volta com mais uma convidada para você que acha que o universo da tecnologia e inovação está muito masculino. Não, meus queridos. Tem mulher competente, dona de empresa e que manja do riscado. Eu estou aqui com a Micaele Ohana, que é fundadora de uma companhia, que ela já vai falar daqui a pouco, mas ela veio aqui para o Ecotic Nova 2024 para falar de inteligência artificial pela CIT. Ela é gerente de dados e inteligência artificial dessa empresa. Mica, muito prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Tô super animada. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, mas uma parte um pouco mais por debaixo dos panos, né? Então, eu achei muito importante, porque a gente tem essa visão, né, muito cross das coisas sobre IA, mas aí, e quando a gente aterrissa, né? Como essas pessoas conseguem saber de como a coisa funciona na prática? Então, acho que é um pouco disso que eu vou falar, e bem como você me apresentou, muito obrigada. Trabalho na CIT como gerente de dados e IA, também sou dona de uma empresa que eu Fala o nome, fala vou o nome. é o Explica-me. Explica-me. Explica-me, a gente tem um curso chamado Tesseract, Olha lá, ó. e o Tesseract, ele é um curso que a gente tem uma metodologia 4D, né, que é um cubo de 4 lados ali, e como que a gente funciona a Tesseract? Basicamente, eu vi que a gente tinha uma questão de unir academia com o mercado de trabalho. Eu Uhum. faço mestrado na Unicamp sobre Bacana. IA, e aí eu vejo que é muito importante a gente ter essa teoria atrelada na parte de indústria, né? Então, como a gente consegue juntar essas duas coisas? Aí aconteceu. Aí você foi lá, Isso. empreendeu, empreende, tem a sua empresa, também trabalha com a CLT, CLT, o é, PJ CNPJ e mais, hein, ó, pessoal. A Micaela não é fraca, não, é premiada pelo Google também, né? também. Olha que Aham. bacana. Como é que foi esse prêmio, assim, como que é isso? Basicamente, eu estava fazendo algumas contribuições, eu fazia palestras Uhum. gratuitamente e escrevia artigos. Então, pense que você viu um problema Uhum. dentro da tua empresa, aí você resolveu aquele problema, aí você fala, putz, demorou tanto para eu conseguir achar uma solução, eu vou publicar alguma coisa relacionada a isso para ajudar alguém para não passar pelo mesmo problema que eu tive. Então, eu comecei a fazer isso de uma maneira constante, Uhum. aí foi totalizando umas 200 palestras, assim, né? Caramba. Mesmo assim, querendo ajudar o outro. Aí o Google notou isso, e aí eu fiz algumas entrevistas para mostrar para eles, né, o quanto que eu conhecia dos produtos do Google, porque nessas palestras, querendo ou não, eu falava um pouco sobre essas tecnologias do Google, né? Ok. Eles viram uma oportunidade também nisso, e aí acaba que esse Google Developer Expert são pessoas do mundo todo Hum. que têm esse domínio da tecnologia. E eu acho que você vai dar umas pinceladas disso aí na sua palestra hoje, né? De um pouco Sim, dessas ferramentas, né? Com exatamente. a visão do uso da inteligência artificial, né? Isso, acho que o viés da palestra hoje, ele é muito focado num evento chamado Google I/O. Ok. Então, como todas essas empresas, né, Apple, Microsoft, a gente tem a OpenAI também falando sobre isso, o Google, ele não é diferente. Então, tem um evento que acontece anualmente, onde o Google traz quais são as inovações dos temas, né, que são transversais. A gente tem tema de cloud, temos temas, assim, focados em mobile. Hum. E em AI, que é o meu foco, eu pude ir presencialmente em Mountain View neste ano. Então, nós somos convidados, nós fomos gratuitamente, pagaram tudo para nós irmos. E aí, nesses 2 dias de evento, eu tive contato com coisas que não foram passadas para o público em geral quando você vê no Google I/O transmitido, né? Então, Os assim, segredinhos por trás de tudo. segredinhos por trás de tudo, porque são demos que eu consigo Aham. ver tanto do ponto de vista do Keynote, que isso você consegue ver na internet, mas nós também conseguimos ver na prática com alguns Googlers, né? Então, a ideia é passar um pouquinho disso pro Ó, pessoal. e aí, sem, obviamente, querer comprometer os segredinhos, né? Com essa experiência toda, você numa companhia que entrega IA, você é especialista em IA, com a tua plataforma e essa interação com o Google, como é que você avalia, a preocupação das Big Techs com a segurança do dado e fornece a resposta para o prompt do usuário? Você acha que isso está sendo tratado lá no nível número um? Se tem outras coisas que precisam ser tratadas antes de lidar com isso? Se isso anda paralelo com as estratégias de expansão deles? Como é que você está vendo isso? Bacana, eu acho que é uma excelente pergunta, até porque a governança do dado é algo essencial, É. né? E eu vejo que tem sim uma preocupação que isso virou uma parte muito importante para a pessoa escolher qual fornecedor ela vai, Uhum. né? Porque eu tenho uma preocupação com o meu cliente, então eu como empresa preciso identificar, beleza, qual que é o nível de preocupação que esses clientes têm, né? Que esse provider tem. Uhum. Então, por exemplo, do ponto de vista de retenção de dados, se eu vou bater num modelo, por exemplo,
fazer uma pergunta, esse modelo vai reter essa pergunta ou não? Então, a gente vê que a maioria das clouds tem uma certa retenção para identificar se aquele conteúdo foi malicioso. Uhum. Mas, do ponto de vista de você fazer uma pergunta, esse tipo de coisa não deve ficar retido, né? Entendi. Entendeu? Então, tem algumas questões de preocupação de segurança dessa informação também, se vai reter ou não essa informação, qual que é o nível de controle, vai retreinar meu modelo ou não. Então, a gente sabe que retreino de modelo não vai acontecer, mas vão ter algumas análises em cima de será que está desviando da política que eu tenho, né? Essa pessoa está fazendo uma coisa antiética, alguma coisa que pode danificar, alguma coisa moral, então isso é importante ter sim. Para a saúde, a gente sempre tem eu falo a gente porque é a minha área raiz, né? Eu dou Aham, aula no curso de medicina, o pessoal tá descobrindo coisas aqui. Falando, mas você não é repórter? Eu falei, não, eu sou biomédico e dou aula na medicina. legal. Pois é, eu falando que eu tenho uma carreira não linear, mas não sou eu aqui, é Plural. você, né? A gente tem muita preocupação com a fonte, né? Perguntar, ok, não posso restringir a pergunta. Mas e a fonte? Quem entrega a resposta? Porque Aham. a inteligência artificial é uma ferramenta, é o meio do caminho, né? Ela vai buscar em algum lugar. Como, Sim. como que vocês veem esse algum lugar, essa fonte? Vocês querem criar, ou já tem, credenciais específicas, aí barrar a fonte, não barrar a fonte? Como que você entende, não só Google, mas o mercado de IA para entregar a informação a partir da fonte? Como é que você vê isso? Também vai ter alguma coisa pegando aí para esse lado de quem entrega essa informação? Acho que tem um ponto importante que é o referencial utilizado na resposta. Então, logicamente, modelos generativos, eles vão alucinar, né? A gente tem uma questão de probabilidade aí, Uhum. né? No final das contas, são tudo coisas de matriz que a gente deixou lá no ensino médio, que acaba sendo base para isso. E aí, o que acontece? Esses modelos, quando você vai desenvolver um sistema, é muito importante você verificar o que que é determinístico nisso. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma análise da previsão do tempo. Ok, Você não vai colocar na responsabilidade desse modelo fazer essa previsão do tempo. Porque esse modelo, ele não foi feito para isso. tá vendo? Então, você provavelmente vai fazer o uso de um serviço que retorna a previsão do tempo, que já existe, faz muito bem, Aham, e você usa esse modelo para potencialmente perfumar essa resposta e retornar aquilo para o usuário de uma maneira amigável, que é o que ele foi feito para fazer de fato. uhum. Agora, relacionado a contextos, né? Vou supor, você tem uma empresa, você tem um contexto da medicina. Tem coisas ali que eu não posso fazer com que a IA traga um contexto que não existe. Eu estou colocando a saúde de pessoas em É isso risco. aí. Então, nesse sentido, tem algumas técnicas que a gente pode usar, inclusive, se for uma questão de você fazer um chatbot para ajudar alguma coisa, o que a gente recomenda como base é saber quais são as informações que precisam ser concretas ali, que não podem ser utilizadas nesse contexto que pode desviar. Então, vou dar um exemplo, né? Você tem alguma base de documentos, Aham. que é uma base de documentos que você tem que trazer como base para a IA, é o contexto. Para isso, a gente tem algumas técnicas, e uma das mais conhecidas é o RAG, que basicamente eu vou dar o contexto e vou aumentar o contexto que a IA tem. Então, uma coisa que a IA foi treinada de uma maneira muito genérica, você vai incrementar com o contexto seu. Então, agora, ao invés de dar uma resposta muito ampla, você vai colocar aquilo dentro daquela resposta, Vixe. e aí ela consegue ter muito mais contexto, né? Mas ainda assim, eu acho que para qualquer modelo e aplicabilidade, inclusive no business, que é o pano de fundo do evento de hoje, essa fonte, esse dado, certificar e garantir, pelo menos tentar, né, que a IA não crie coisas, acho que é fundamental, né? A gente sempre Sim, tem que ter uma base segura para construir a resposta a partir de qualquer interação que a gente quer fazer, né? exato. E para você que está assistindo a gente, a Micaele falou um negócio aqui que é a IA alucinar. Então, a IA alucinar ela gerar uma resposta totalmente esdrúxula a partir da pergunta, né? Como que faz suco de laranja? Faz pegando tijolo e misturando com massa. Alucinou. É mais ou menos isso? Basicamente, ela vai responder uma coisa de uma maneira muito certeira, muito confiante daquilo, né? Então, você vai fazer uma pergunta para algum chatbot. A resposta vai parecer extremamente, gramaticalmente falando, super correta, contextualmente, só que você sabe que aquilo não é verdade. E aí isso é perigoso no sentido de você tomar como verdade e como certeza absoluta aquilo que é trazido. É. Por isso que tem o letramento que é tão importante na IA que a gente fala hoje em dia. Como que professores, como que nós conseguimos englobar isso dentro do ensino, usar a IA sim para o ensino, mas ser muito vigilante em relação ao que é trazido de retorno. Ou seja, eu não posso pegar. Eu até quero, o impulso é esse, né? Pegar sem pensar. Eu preciso continuar pensando,
fazendo meus questionamentos sobre aquilo, e aquilo acaba, a informação ela vai ajudar a gente a dar o próximo passo, né? A gente não É pode isso. se furtar a deixar de lado e só ter aquilo como uma verdade absoluta, mas saber que está contribuindo para a gente estruturar uma resposta, um texto, uma informação, enfim, dentro desse sentido, né? Caminhando para o fim, porque eu sei que você tem horário e tudo mais, você é filha de Londrina, né? É daqui, né? De Londrina para o mundo. Como que foi essa experiência sair, é, construir toda essa carreira e hoje voltar como palestrante? Eu tenho que perguntar isso, né? Ai, assim, meus pais, eles são de Jardim Alegre aqui, né, do Paraná, então aqui pertinho. E eu sempre venho para Londrina visitar os meus parentes, Uhum. porque eu venho de carro. Então a gente fez uma jornada ali de São Paulo para cá, são umas 8, 9 horas. E passar pelas mesmas avenidas que eu geralmente passo, agora com outro propósito, né, que é fazer esse bate e volta para trazer conteúdo para cá, é uma experiência engrandecedora, tô super animada. E eu espero que o conteúdo de hoje ele seja super importante e faça sentido para as pessoas que irão assistir. Tenho certeza que vai ser 4h45, né? Exato. 4h45, vocês vão curtir aí a palestra e depois isso tudo fica lá no site do evento, você pode pegar e assistir lá, porque deu overbooking, né? O pessoal não conseguiu chegar, um monte de gente ficou de fora, deixou para comprar na última hora, dançou. 30 segundinhos para uma mensagem final. Temos que ter medo da IA, que é a pergunta que todo mundo faz para quem manja do tema. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo de potencial possível. Humanos com inteligência artificial é uma combinação muito poderosa. Aproveitar o nosso discernimento como profissionais e como pessoas para a gente ser ainda mais potencializado no nosso trabalho com a IA, né? E se precisar de alguma ajuda, o @explicami, eu converso sobre isso diariamente e vivo esse assunto. Sigam a Micaele nas redes sociais, vão, acessem a plataforma dela, tem muito conteúdo, muita competência aqui. Muito obrigado, vou te liberar. Obrigada! Eu volto daqui a pouco com mais um conteúdo exclusivo direto do Ecotic Nova 2024.